Nós estamos aqui para fazer esse culto, para chegar até a sua casa, para chegar até você, para você não ficar sem uma orientação, sem uma direção, porque nós acreditamos que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então, a voz do pastor para a igreja é uma voz de comando. A gente não fica doido da cabeça, a gente não fica batendo a cabeça de um lado para o outro. A gente tem uma direção certa. A hora que o pastor pegar o cajado e dizer assim, ó, parou aqui, a gente para. A hora que ele disser assim, ó, agora é hora de andar, a gente anda. Quando ele manda a gente recuar, a gente vai fazendo isso. Porque nós somos ovelhas. Ovelhas, nós somos obedientes. E nesta noite de quarta-feira, eu quero ter o prazer de trazer um recado de Deus para o nosso coração. Você tem a sua Bíblia, por favor? Abra no Evangelho de São João, no capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15. Nós vamos ler ali no versículos... Melhor, irmãos, é 14 e 15, perdão. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 15. Ele diz assim, olha... Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, porém vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e eu em vocês. E quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Olha que poder dessa palavra clara, objetiva. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nesta noite nós lemos aqui na Tua palavra, uma palavra de ordem, e nós cremos. Fale conosco. Fale, Senhor, com toda a Tua igreja. Nós temos necessidade de ouvir a Tua voz e pedimos, fique conosco, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Estamos aqui nós estávamos vindo aqui para a igreja agora há pouco, e eu até falei com o pastor, quem diria, irmãos, que há um ano depois, nós estaríamos na mesma condição de reclusão, de isolamento social, de distanciamento, e as igrejas passando por tudo o que está passando, não só as igrejas, né, irmãos? Toda a cidade, todo o estado passando por esses momentos tão delicados. Mas não faz mal. Nós oramos a Deus que nos preserve com vida. Nós oramos que haja vida na nossa vida, para a gente atravessar esse vale e chegar lá do outro lado dando glória a Deus. Amém? E nesta noite, irmãos, eu quero dividir com vocês algo que está no meu coração, ou no meu espírito. Quando nós lemos a palavra de Deus e Jesus dizendo assim, olha, não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos, eu vou pedir ao meu Pai, e Ele enviará a vós um conselheiro. Quando o Senhor Jesus estava falando isso, Ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. Olha o Espírito de Deus aí. Irmãos, nós acreditamos na Trindade. Nós sabemos que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eu não posso falar sobre o Espírito Santo sem antes dar uma pinceladinha sobre a fé. Como a fé, ela é de suma importância. Como a nossa fé, ela é primordial. No livro de Hebreus, irmãos, nós estudamos muito ele e descobrimos ali o poder da fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, está escrito assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou que Ele é presenteador daqueles que o buscam.
Então, é impossível a gente estar aqui nesta vida, neste mundo. Nosso pastor falando agora mesmo do falecimento do pai do nosso irmão Carlos, com 84 anos de idade. Irmãos, nós sabemos que ninguém vai ficar aqui para a eternidade. Nós sabemos que aqui é uma passagem. Mas nós temos que escolher como nós vamos passar. Nós temos que entender que a minha vida e a sua vida é uma vida de propósito. Nós nascemos, nós crescemos e nós vamos envelhecer e vamos morrer. Irmãos, o nosso nascer e o nosso término a gente não pode mudar. Mas a nossa caminhada, nós podemos fazer algumas escolhas. E eu quero nesta noite, com muito amor, convidar você que está aí na sua casa. Nós temos aqui na igreja somente a equipe de apoio, o pessoal do louvor e uma meia dúzia de irmãos que estão nos apoiando. Mas você que está no seu lar, você que está ouvindo essa palavra e que ainda vai vir ouvir, vai acontecer de ouvir amanhã, depois, acredite. A sua vida é muito preciosa. A sua vida é uma vida de suma importância. Deus te ama, Ele nos ama e Ele tem propósito para nós. E Ele nos convida a nos aproximarmos dEle. Mas como nós podemos nos aproximar de Deus se nós não vemos? Como que eu posso sentir o toque da grandeza de Deus se eu não posso vê-lo? Como? Isso é pela fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima precisa acreditar que Deus existe. Então Deus existe. Se você pegar desde a criação, você vê o Senhor criando todas as coisas e Deus formou o homem. Deus, Ele nos formou com um propósito. Deus nos formou com um propósito. E é lindo aqui no Evangelho de João que ele diz assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Um pouquinho antes, no capítulo 14, no mesmo capítulo, no início, Jesus fala assim, olha, eu não quero que vocês fiquem preocupados. Eu não quero que vocês fiquem entristecidos. Não se turbem os vossos corações. Creiam em Deus. Creiam em Deus, irmãos. E para a gente acreditar em Deus, nós temos que começar a acreditar um pouco mais na gente. Acredite também em você. Mas sozinho isso não acontece. Tem pessoas que têm um equilíbrio, um espírito forte por natureza. Outros não. Outros precisam de um espírito de fortaleza. E Jesus diz assim, olha, eu vou rogar ao Pai que vai enviar um conselheiro ou alguém para estar com vocês. É o Espírito Santo. Então, pela fé nesta noite, entenda isso. Mesmo quando nós olhamos e não vemos, mesmo quando nós não sentimos nada, nós falamos muito sobre isso, que fé, ela não é sentimento. A fé não é quando nós choramos e falamos assim, hoje eu chorei, eu senti Deus. Não, as emoções, ela faz parte da nossa vida. Hoje eu teve um momento na palavra que eu até me arrepiei. Um momento da ministração, eu me arrepiei e percebi a presença de Deus. Tudo isso é muito bom, muito gostoso quando acontece. Mas fé não é sentimento. Fé é um posicionamento. Eu ouço a palavra e eu tomo a decisão de crer. Creia que Deus existe e que é galardoador, presenteador. E você como chefe da sua família, você mulher, você moça, rapaz, jovens, adolescentes que estão ouvindo, acredite, Deus Ele quer que nós nos aproximemos dEle, para que Ele possa revelar os segredos do seu coração para nós. No Salmo 40, no livro dos Salmos, livro dos Salmos diz assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. A intimidade é para aqueles que o amam. E Jesus fala assim, que quando nós tivermos o Espírito Santo, nós vamos ter revelação do coração, segredos do coração de Deus. Nós estamos na campanha, irmãos, dos 120 dias. 120 dias no rompimento do sobrenatural em sua vida, para alcançar o rompimento. E isso é fácil? Não.
Mais do que uma pessoa vai pegar o livro e vai ler e vai falar assim, ó, eu vou tentar fazer. Mas vai acontecer de ter dias que você vai falar assim, mas eu até esqueci, deixei lá no canto. Não. Nesta noite eu quero, pelo poder do Espírito Santo, poder dizer isso para você. Pegue o seu livro, adquira o livro. Pegue a sua Bíblia, deixa num lugar próximo a você. E desligue um pouco, se você tem um hábito de ficar muito em aparelhos de celular, se você tem hábito de ver muito televisão, separa um tempo para se desligar e comece a ler. É um texto só por dia, é uma palavra curta, mas é algo que vai gerando em nós rompimento. Nós vamos quebrar aquela palavra que diz assim, ó, eu não leio porque eu não gosto, não tenho o hábito de ler. É preciso ler, irmãos. É preciso ler, é preciso ouvir, é preciso conhecer, porque a fé, ela vem ao nosso coração pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia é bem clara quando ela diz assim, olha, todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se não me engano, eu não li o de hoje ainda, que meu devocional é de noitinha. Tem um texto de ontem que diz assim, ó, Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nós somos o povo brasileiro. Nós temos uma preocupação com o futuro. Nós temos uma ansiedade que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que vai ser de nós, irmãos. Essas coisas é natural dos gentios. Essas coisas é natural de uma natureza ainda natural. Mas quando nós temos um encontro real com o Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor e nós começamos a viver pela fé, não pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas por aquilo que acreditamos, nós começamos a alcançar o sobrenatural do Senhor. Na minha mocidade, nem faz tanto tempo assim, eu ia falar que faz tempo, não era isso que eu ia falar, nem faz tanto tempo assim. Mas tinha uma canção que a igreja cantava, na nossa igreja. E ela cantava assim, ó. Estende as mãos e toque em Cristo. Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Eu era uma menina, irmãos. E eu vi os irmãos mais idosos adorando a Deus com uma fé, com uma devoção, que eu achava aquilo fenomenal. E aquilo me encantou. Viver pela fé, não pelo que eu vejo e nem pelo que sinto, mas pelo que eu acredito. Então, como eu posso crer? Se eu ler, se eu ouvir, se eu gastar tempo para ouvir o Senhor falando conosco. É tão gostoso quando você vai a uma palestra e você vê o palestrante munido de instruções. E ele te orienta, ele te abençoa, ele te põe a par de coisas. Você sai daquela palestra se sentindo a pessoa. Você fala, meu Deus, como é gostoso o conhecimento, como é gostoso saber, como é gostoso. Irmãos, quando nós separamos um tempo para estarmos diante do Senhor, Ele começa a se revelar a nós. Ele vai mudando o percurso da nossa história. Ele vai quebrando a nossa velha natureza e vai trazendo uma nova natureza. Irmãos, para o novo vir, o velho tem que sair. É como mudança de nível. Se você tiver interesse, se você tiver intenção de mudança de nível, você tem que saber que você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Mas não tenha medo. Deixa alguma coisa, deixa. Quando nós temos o objetivo de crescimento, quando nós temos o objetivo de alçar coisas maiores, nós somos como a águia. Nós não olhamos somente aquilo que está diante dos nossos olhos, nós olhamos além da tempestade. Por isso que a palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, eleve os seus olhos para os montes. Eleve os seus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, diz o salmista. Aí ele diz assim, o meu socorro, ele vem do céu, do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ou seja, nós estamos vivendo dias, ano, de um desconforto, de uma incerteza, de um desconhecido, de um vírus
que cada hora um fala uma coisa. Se você senta para ouvir os especialistas falando, você fala, agora eu entendi. Daqui a pouco vem outro e dá outra instrução. Só que a gente ouve, começa a perceber o estrago que esse maldito vírus fez na humanidade. Deixando sequelas e muitos, e milhares, e milhares, e milhares à morte. E Ele está no nosso estado, Ele está aqui. E nesta noite, pela fé, eu te convido a ir na sua casa, não ficar indiferente a isso, não se isolar por medo. Não pense assim, olha, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou estar com ninguém, porque eu corro risco. Risco todos nós corremos. Nós temos, a nossa parte é a máscara, o álcool em gel e o distanciamento. E o que mais a gente conta? Com a boa mão do Senhor. Eu sempre digo, irmãos, que o fato de nós amarmos ao Senhor, o fato de temermos ao Senhor, não nos isenta de passar pelo vale. Jesus diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando que a gente lembra disso? Quando que a gente medita nisso? Quando que a gente usufrui disso? Quando a gente conhece isso. Sem conhecimento não há como ter posicionamento. Sem conhecimento você não muda de nível. Sem dependência, sem intimidade, não há outro nível. E como que eu mudo de nível sozinho? Não muda. Se nós insistirmos em ficarmos obitolados, não querendo mudar, não querendo se mexer, não ousar a mergulhar nas águas fundas, nós vamos ficar da mesma forma. Eu me lembro, eu não sou disso, vocês me desculpem, eu não sou muito boa para datas, mas eu não sei se foi em 2010 ou 2011, que teve uma tsunami muito grande em um país. E nessa praia que passou essa tsunami, nesse país, tinha um casal de mergulhadores. E eles estavam ali pela manhã, naquele hotel lindo, devia ser um resort lindo. Eles saíram pela manhã, tomaram café e mergulharam e foram para as águas fundas. Quando eles voltaram, horas depois, quando eles voltaram, eles viram destruição total. Eles viram a ruína total e pensaram, acho que voltamos no lugar errado, acho que nós erramos, perdemos a direção. Não, eles só não estavam na superfície, aonde o tsunami passou. Eles estavam mergulhados nas águas fundas. Nós temos uma palavra. Quando Jesus fala com os discípulos, lembra? Aquela palavra que os discípulos estavam entristecidos, lavando suas redes. E Jesus vai lá, toma emprestado o barco, fala com a multidão e devolve o barco, mas diz assim, agora vocês podem ir pescar. Aí Simão diz assim, mas trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, e o Senhor manda a gente ir. Então, ele estava entristecido e certo de que não tinha peixe. Mas ele obedeceu a palavra. Ele diz assim, mas pela tua palavra nós iremos e lançaremos a rede. Sabe quem nos leva à obediência, irmãos? Sabe quem é que leva um chefe de família a obedecer mesmo sem ver? Sabe o que faz uma mãe de família orar pela sua casa e pedir milagres, mesmo quando ela não vê nada favorável? Sabe o que faz? É a obediência. Mas quem é que gera obediência? Senão a pessoa bendita do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo, ela não existe. A igreja sem o poder do Espírito, ela não existe, ela patina sobre ela mesma. Quando os mergulhadores voltaram, isso virou notícia. Os mergulhadores não viram nada, porque eles estavam imersos em águas fundas. Se o Espírito de Deus te pedir para você não viver pelo que você vê e nem pelo que você sente, e você ousar acreditar no sobrenatural, mesmo que as pessoas caçoem da sua fé, mesmo que as pessoas pensam assim, lá aquele povo esperando em Deus, esperando o que em Deus? Irmãos, o salmista, ele nos ensina
ensina, ele diz assim: olha, eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Quando nós obedecemos pelo Espírito, não é só nós que ganhamos, toda a nossa casa ganha. E nesta noite de quarta-feira de milagres, eu quero que a sua casa rompa, eu desejo que a sua família rompa com a religiosidade, rompa com a mediocridade, rompa com aquela fé medíocre, pequena. Ouse acreditar no sobrenatural. Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos. Quando eu for, eu enviarei o meu Espírito, e Ele estará com vocês todos os dias das suas vidas. O país está passando por um momento de medo, de incerteza. É natural que o medo venha, mas não deixe o medo te assolar. Levanta-te, abra tua boca e profetiza. Profetiza, ouça louvores, cante louvores, porque sabe, irmãos, saber todos nós sabemos, mas é hora da gente acreditar no que a gente sabe. A palavra de Deus diz que o querer e o estabelecer de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Você não precisa ter medo de morrer. Se não for a sua hora, você não vai morrer. Você não vai. Se o Senhor te chamar, se o Senhor te separar, aí você vai. Mas enquanto você estiver aqui, levante a sua cabeça, abra seu coração e ouse acreditar que existe a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele é que nos convence, Ele é o Consolador, Ele consola o coração ferido, Ele consola o coração machucado. Quando a gente chega ao extremo de pensar: eu não vou aguentar, eu não vou dar conta, você lembra: eu não estou sozinho. Eu tenho a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Aproveite, ouse levantar mais cedo, ouse levantar de madrugada quando você quiser e dizer: eu vou estar a sós com Deus, eu vou me sentar, eu vou me silenciar. Irmãos, como é nobre silenciar-se, aquietar-se. Tem horas que nós temos que estar na luta mesmo. Tem horas que nós temos que estar como soldados, vestidos, irmãos, até os dentes, armados até os dentes. Mas tem horas, irmãos, que nós somos convidados pelo Espírito Santo a nos despir do nosso peso, da nossa farda e dos nossos armamentos. Chega uma noite, chega um dia, chega uma hora na vida de uma família que o Senhor chama e diz: eu quero que você me entregue todas as suas ferramentas, põe aqui. E a gente vai até o altar. Nesta noite de quarta-feira, noite do milagre, durante os melhores anos da minha vida, eu fui ensinada pelo meu esposo, pelo nosso pastor, que a bênção do altar, ela alcançaria a nossa casa. Durante muito tempo eu não entendia por que a bênção do altar. Por que a bênção do altar? Irmãos, a bênção do altar é a presença de Deus. E na presença de Deus não há falta de nada. Se você está enfermo nesta noite, receba o toque da grandeza de Deus e seja curado. Se você está apavorado, desesperado, receba nesta noite o bálsamo do Senhor sobre a tua vida e seja livre nesta noite. Respira fundo, não sofra por antecedência, não sofra antes da hora, poupe as suas energias, porque o dia mau ele chega, irmãos. Tomara que não seja nessa maldita pandemia, mas se o dia mau te chegar, não pense que vai ser o seu fim. A Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairá à tua direita. Para de chorar que vai deixar, você não vai deixar nada. O Espírito de Deus está dizendo, através da pessoa bendita de Jesus: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida.
Se perceber que está surtando, se perceber que está ansioso demais, silencie-se, se retire, fica a sós, para ouvir, para perceber, para receber o toque da grandeza de Deus. A grandeza de Deus faz de nós homens e mulheres melhores. A igreja está tendo, de tempo em tempo, a igreja ela passa por provas. Mas na nossa geração, acho que nós nunca tínhamos enfrentado uma pandemia. Nunca, é a primeira. Ela é dolorosa, ela é árdua. Mas eu não estou aqui para falar do que ela faz. Nós estamos aqui nesta noite como mensageiros de boas novas. Nós estamos aqui para falar do Evangelho. O Evangelho é Evangelho de boas novas. Receba sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. Receba o equilíbrio sobre a sua vida. Receba força, coragem e motivação. Receba, você precisa, eu preciso, nós precisamos ter um espírito forte. Quando nós somos fortalecidos pelo Senhor, nós podemos passar pelas provas e as coisas podem até nos ferir, mas nós não vamos cair, porque o Espírito de Deus está em nós e Ele nos faz mais do que vencedores. A palavra de Deus diz, em Romanos, não é isso, irmãos? Diz assim, olha, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Cante para o Senhor. Hoje, quando vocês cantaram ao único que é digno, irmãos, quantas pessoas já olharam para nós e disseram assim, vocês são uma igreja de portas abertas, vocês cantam só coisas medianas, vocês cantam só coisas que favorecem. Eu disse no meu espírito, não, Deus, nós cantamos ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O poder de todas as coisas estão nas suas mãos. O poder da vida e da morte está nas suas mãos. O poder de restauração está nas suas mãos. Então nesta noite de quarta-feira, permita que o Espírito de Deus entre na sua casa, tira o espírito do medo, tira o espírito da dúvida, do pavor, e o espírito da verdade, o espírito da força, da coragem. Nós precisamos nos encher de coragem para atravessar esse vale, porque a hora que essa praga passar, nós temos que estar em pé, cheios de coragem, motivados, porque vão ter pessoas que estão enfraquecidas e vão precisar de autoridade, vão precisar de unção, como a área social precisa arrumar alimentos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para dizer ao fraco, para dizer ao caído, levanta-te, levanta, porque o Espírito de Deus, Ele é o mesmo, Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Oh, aleluia. Eu quero convidar você a ficar com esta palavra e que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te encoraje, que no lugar da sua fragilidade o Senhor te dê um espírito de fortaleza, um espírito de motivação. Eu te abençoo nesta noite no nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário.
Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.